Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu gostaria de ler os versículos de número 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de número 1 e 2. Enquanto você procura, eu quero aproveitar esse momento para tributar a Deus o meu sentimento de gratidão pela oportunidade que Ele tem me concedido de retornar a essa casa, tendo o privilégio de ser um dos ministrantes desse aniversário de 21 anos. Quero agradecer a apóstola Isabel, o apóstolo Adson, que nos fizeram esse tão carinhoso convite e nos confiou o púlpito desta igreja para que nós estivéssemos aqui fazendo uso da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do cantor Hélio, Deus abençoe. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu estive com ele em 2016 no Aviva Desp, lá na Ceilândia. Tem muito tempo já. É porque a agenda é pouca, então a memória fica boa, né? Então, a gente sempre lembra. E motivo de muita alegria estar com vocês aqui. O tema de vocês é maturidade. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a igreja de Corinto, uma igreja que precisava amadurecer. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. E você diz amém. Pode se assentar. Meu amigo tecladista, será que você pode me ajudar aqui? Tá bom? Por favor, por gentileza. Quem me ouve, diga amém. Meus queridos, a palavra de Deus que nós acabamos de fazer a leitura, eu acredito que seja uma palavra bastante conhecida de todos vocês. Isso aqui trata-se de uma carta, uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo e que foi direcionada aos crentes da igreja que ficava localizada na cidade de Corinto. Paulo ele vai à Macedônia, da Macedônia ele vai a Atenas, e de Atenas ele vai a Corinto por volta do ano 50 depois de Cristo, no finalzinho da sua segunda viagem missionária. Ele fica ali durante aproximadamente 18 meses trabalhando na implantação dessa que seria uma das maiores congregações da igreja primitiva. Corinto era uma grande metrópole que tinha aproximadamente 800 mil habitantes. Era uma cidade portuária, ou seja, uma cidade na qual havia uma grande movimentação de navios e barcos, o que fazia dela um lugar estratégico para os comerciantes da região. Era também uma cidade turística. Lá havia um teatro que tinha capacidade para 18 mil pessoas sentadas, e era também uma cidade pagã. Lá havia um templo que era dedicado a Afrodite, que era considerada a deusa da sensualidade, aonde se praticava todo tipo de imoralidade na companhia de 1000 prostitutas religiosas. Quando um morador de Corinto queria convidar alguém para práticas imorais, ele utilizava a expressão vamos corintianizar, porque o nome da cidade estava associado à promiscuidade. Quando Paulo vai a Corinto, ele conhece pessoas influentes como Priscila e Áquila, que eram fabricantes de tenda. Ele ganha para Jesus a Crispo, que era líder da sinagoga, e ele é também usado por Deus na conversão de Erasto, que era o tesoureiro da cidade. Mas a igreja de Corinto, na sua grande maioria, era composta de gente pobre.
E uma grande parte da membresia da igreja era da população escrava. Tanto é que quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 27, ele vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas desprezíveis e aquelas que não são para aniquilar aquelas que são, dando à igreja uma palavra de ânimo, dizendo que independente da posição social em que eles se encontravam, Deus os havia escolhido também. A igreja de Corinto, ela cresceu e se desenvolveu. Era uma igreja promissora do ponto de vista quantitativo, era uma igreja rica nos dons espirituais, a ponto do apóstolo Paulo dizer a ele que nenhum dom faltava a eles. Porém, era uma igreja que não tinha maturidade espiritual. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. Afinal de contas, o que é maturidade? Vale a pena destacar que maturidade não precisa estar necessariamente ligada à quantidade de anos que o indivíduo possui. Por quê? Porque eu conheço gente madura de 19 e conheço gente imatura de 60. Então, maturidade não está necessariamente ligada à idade de um indivíduo, mas à sua mentalidade, a maneira como ele se comporta. As suas atitudes irão determinar qual é o nível de maturidade que você possui. Porque se idade fosse sinônimo de maturidade, eu jamais estaria pastoreando uma igreja. Eu tenho 33 anos de idade e a igreja que eu pastoreio, ela tem 45 anos de existência. Então quer dizer, quando a igreja começou, eu não era nem nascido ainda, né? Então como é que pode um pastor de 33 pastorear uma igreja de 45? Porque aprove a Deus, né, e ao meu pastor presidente, me confiar essa missão, porque ele viu em mim algum tipo de maturidade para desempenhar o meu trabalho. Então maturidade não está necessariamente relacionada à idade. Você se lembra da parábola do filho pródigo? Quem já leu a parábola do filho pródigo aqui? Levanta a mão. Você se lembra do irmão mais velho? Quando ele viu que o pai recebeu o irmão mais novo em casa, ele faz o seguinte questionamento: pai, eu te sirvo há tantos anos, quer dizer, eu tenho tempo de casa, sem nunca transgredir os seus mandamentos, quer dizer, eu sou irrepreensível. Se o senhor puxar o meu boletim, você vai ver que eu só tenho nota boa. Só que mesmo tendo tempo de casa, mesmo fazendo tudo certinho, o senhor nunca me deu um bezerro para eu festejar com os meus amigos. Então esse filho, ele era antigo na casa, mas ele não era maduro. Ele fazia tudo certinho, mas ele não era maduro. Por quê? Porque mesmo sendo filho do dono da casa, mesmo tendo todos os direitos e privilégios que um filho pode ter, ele estava brigando por causa de um churrasco. E isso é atitude de uma pessoa imatura. Se o irmão mais novo era imaturo porque desperdiçou a herança que foi confiada a ele, o irmão mais velho, ele era imaturo porque ele não soube respeitar a decisão do pai em receber o irmão mais novo de volta. Ele era imaturo porque ele estava brigando por causa de uma bacia de água, quando na verdade ele tinha todo o oceano à sua disposição. Então muitas de nossas atitudes falam sobre a nossa maturidade. Gente madura não discute futilidades. Gente madura, antes de abrir a boca, avalia os danos que as suas palavras irão provocar. Gente madura, antes de falar aquilo que pensa, pensa naquilo que fala. Eu vou repetir. Gente madura, antes de falar aquilo que pensa, pensa naquilo que fala. E Corinto era uma igreja imatura. Esse texto bíblico, Paulo, ele está falando a uma igreja que não tinha maturidade espiritual. Era uma igreja grande, mas não era madura. Era uma igreja rica nos dons espirituais, mas não era madura. Era uma igreja que tinha bons pregadores, mas não era madura. A igreja de Corinto. Quando Paulo
ele fala com os crentes desta igreja, ainda que ele fala de maneira contundente, mas ele fala com amor. Por quê? Porque ele estava falando com uma igreja que foi fundada por ele. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando o evangelho nessa cidade. Ele conhecia a realidade da igreja. Quando Paulo ele escreve essa carta, ele estava fazendo a obra missionária na cidade de Éfeso, e ele fica sabendo dos problemas que havia na igreja de Corinto, por intermédio de uma irmã chamada Chloe, que fazia parte da membresia da igreja. E essa irmã, ela fez uma visita na cidade de Éfeso, e ela transmite a ele algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e que estavam em desacordo com tudo aquilo que ele ensinava, pois estava havendo divisões, contendas dentro da igreja. Então Paulo, ele está escrevendo aqui com sentimento pastoral. E quando ele fala quando você fala com sentimento pastoral, você fala com o coração doendo, porque não há prazer em ter que chamar a atenção de alguém. Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer: eu sinto dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vós. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer: eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, e derramando muitas lágrimas. Porém eu não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que eu tenho por todos vocês. Então Paulo, ele está exortando os crentes dessa igreja, com o objetivo de gerar no coração deles desejo de mudança. Porque arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Eu vou repetir: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. E se você observar, Paulo aqui, ele vai usar pelo menos 2 expressões para definir a qualidade de crentes que havia na igreja de Corinto. Primeiro, ele usa a expressão carnais. Fale comigo, carnais. Fala de novo, carnais. O que é uma pessoa carnal? Obviamente uma pessoa que não é espiritual. É uma pessoa que não possui o fruto do Espírito. O cristão carnal é aquele cuja vida não é dirigida pelo Espírito Santo. É aquele que não discerne todas as coisas espiritualmente. E detalhe, irmão, mais uma vez, nós estamos falando de uma igreja que era rica nos dons espirituais. E sabe por que Paulo estava dizendo que eles eram carnais? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: os dons espirituais que vocês afirmam possuir não têm sido suficiente para fazer com que vocês deixem de ser carnais. Porque melhor do que falar em língua estranha é segurar a língua dentro da boca. Eu vou falar de novo: melhor do que falar em língua estranha é segurar a língua dentro da boca. Melhor do que falar a língua dos anjos é falar a língua do próximo e se entender com ele. Melhor do que ser uma igreja rica nos dons espirituais é ser uma igreja rica na capacidade de construir pontes e agregar pessoas. Paulo, ele chama os crentes de Corinto de carnais, porque eles estavam criando partidos dentro da igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Pedro. E os mais bonitinhos diziam: eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo, eu sou de Jesus. E quando Paulo escreve, ele diz: mas eu quero dizer para vocês que eu plantei. Eu quero dizer mais para vocês: Apolo regou, mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês: eu posso ter plantado, Apolo pode ter regado, mas quem deu o crescimento dessa obra foi Deus. Na igreja de Corinto havia pouco amor e muita competitividade. Os partidos estavam dentro da igreja, e quando os partidos estão dentro da igreja, isso é sinal de imaturidade e de carnalidade. Então, em primeiro lugar, Paulo vai chamá-los de carnais. Fala comigo de novo, carnais. Em segundo lugar, Paulo ele vai chamá-los de criancinhas. Fale comigo, criancinhas. Fala de novo, irmão, criancinhas.
Paulo aqui, ele não estava querendo menosprezar as crianças, não. Mas ele estava querendo dizer que a igreja de Corinto estava parecendo um berçário espiritual. Ele estava convidando os crentes da igreja de Corinto a evoluir na fé, a dar um passo à frente, a passar de fase. Você já jogou videogame? Sabe quando você só morre naquela fase? Quando chega no chefão, você morre naquela fase? Pois é, Paulo estava convidando os crentes de Corinto a mudar de fase. Ele estava dizendo: eu não posso convidar vocês para mergulhar em águas profundas, porque criança se afoga no raso, que dirá no fundo. E ele vai dizer no verso 2: leite vos dei por alimento e não comida sólida. Por quê? Porque não podeis suportar. Paulo, ele utiliza aqui de algo elementar para descrever o quanto os crentes daquela igreja eram imaturos. O que? O leite. Fale comigo, leite. Fala comigo de novo, leite. O que é o leite, pastor? É o primeiro alimento que uma criança recebe quando sai do ventre materno. É algo importante, extremamente necessário. Só que chega uma hora que o leite ele já não é mais suficiente. É necessário um alimento mais sólido, algo que sustente. Eu tenho uma bebê de 7 meses em casa. Se der só leite para ela, ela vai chorar, porque o leite não sustenta. A Rafaela Vitória, ela nasceu com 4,1 kg. E ela dá uma mamadinha e depois já começa a resmungar, e a mãe tem que dar outra coisa para ela, porque chega uma fase que o leite não sustenta. A partir dos 6 meses, os pediatras, eles orientam que a criança precisa comer outros alimentos. Por quê? Porque o leite materno, ele já não é capaz de satisfazer a fome do bebê. Então Paulo estava dizendo: não dá para viver de leitinho a vida toda. Eu estou alimentando vocês com leite, porque vocês não podem suportar algo mais forte. Eu não posso dar mocotó, eu não posso dar buchada, eu não posso dar sarapatel, eu não posso dar dobradinha, eu não posso dar feijoada, eu não posso dar tutano, eu não posso dar suã. Por quê? Porque vocês não aguentam. Vocês não estão preparados para ouvir algo mais profundo. Vocês não podem ouvir uma palavra mais dura. Vocês não podem ouvir uma chamada de atenção, porque vocês já ficam todo ofendidinhos. Eu estou impossibilitado de mudar o cardápio, porque vocês não estão preparados para receber outra alimentação a não ser leitinho e papinha. Eu preciso que você entenda que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Fale comigo, eu sou. Não, irmão, fala direito, fala: eu sou o corpo de Cristo. Agora eu preciso entender que todo corpo grande um dia foi um corpo pequeno. Fale comigo, todo corpo grande um dia foi um corpo pequeno. Você não acha que o Hélio nasceu desse tamanho, né? Eu cresci um pouco, quase nasci desse tamanho, quase. Eu tenho 1,62 m calçado. Só que todo corpo pequeno, todo corpo grande, um dia foi um corpo pequeno. Então, eu preciso entender que crescer é um processo que leva tempo. Fale comigo, crescer é um processo que leva tempo. Essa igreja não nasceu ontem. Essa igreja não caiu de paraquedas no Distrito Federal. Essa igreja tem 21 anos de existência. E para que ela chegasse aonde ela chegou, houve um processo. Ela chegou a ser um feto. Ela foi gerada. Ela aprendeu a dar os primeiros passos. Ela foi carregada no colo muitas vezes por alguém, porque ela estava impossibilitada de andar. Ela foi amamentada com leite. Ela levou alguns tombos, porque criança leva tombo. Mas ela aprendeu com as quedas. Ela aprendeu com os fracassos. Ela já está de maior, porque de maior é com 18.
Só que para que ela chegasse aonde ela chegou, houve um processo. Por quê? Porque crescer é um processo que leva tempo. O grande problema é que as pessoas querem chegar no propósito, mas elas não querem passar pelo processo. Eu vou repetir. As pessoas, elas querem chegar no propósito, mas elas não querem passar pelo processo. Querem chegar onde você chegou, mas não querem beber o cálice amargo que você bebeu. Então nós temos aqui dois problemas. O primeiro problema é o crescimento precoce. Fale comigo, crescimento precoce. O que é o crescimento precoce? É a pessoa que incha, que cresce antes da hora. É a igreja que começa com 1.500 membros. Ela não vai resistir, ela não vai permanecer. Mas agora, o crescimento que não é precoce, o crescimento que começa devagar, começa com uma família, depois vai para 5 membros, depois daqui a alguns meses está com 10, depois está com 15, daqui a pouco está com 30, daqui a pouco está com 50, daqui a pouco está com 80, daqui a pouco está com 100. Por quê? Porque é um processo. Só que nós estamos vivendo a minha geração é uma geração apressada, impaciente e que não sabe esperar o tempo de Deus. É uma geração que sofre de uma doença, apóstolo, que a psicologia chama de síndrome do pensamento acelerado. É uma geração imediatista, Hélio. Eu quero hoje, mas eu quero agora. É uma geração que não tem paciência. Um dia um jovem dobrou o joelho para falar com Deus e ele disse: Deus, me dá paciência, me dá muita paciência, mas me dá logo. Porque até para pedir paciência a gente não tem paciência. É uma geração ansiosa. O que é a ansiedade? A ansiedade é o saque antecipado do futuro. O ansioso, ele pula etapas e sofre por antecipação. É a geração miojo. Quem já comeu miojo em casa aqui? Levanta a mão. Confessa teu pecado, irmão. Levanta a mão. Quem está acostumado a comer miojo não tem paciência de esperar uma comida feita no fogão a lenha, porque demora. Você já percebeu que quando tu está na frente do elevador, tu já apertou o botão do elevador? Tu viu que o botão está vermelho, está apertado e tu continua apertando? É porque tu não tem paciência de esperar, querido. Você já reparou que tu só vai lavar carro, não lava rápido? Ninguém vai lavar, não lava devagar. Por quê? Porque ninguém tem paciência de esperar. Você já reparou que todo supermercado tem a tal da fila do caixa rápido? Por quê? Porque as pessoas não têm paciência de esperar. Você já reparou que agora o WhatsApp tem um dispositivo de acelerar o áudio? Quando aquela serva, aquela abençoada de Jesus, manda para o apóstolo aquele áudio de 15 minutos. Aí dá para você acelerar o áudio. A paz do Senhor, apóstolo. Amém. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência de esperar. Você já reparou que quando tu está na frente do computador, o bendito do computador trava e aparece aquela rodinha assim? Quem já viveu essa tribulação uma vez na vida aqui? Se tu pudesse, irmão, tu pegava e tu quebrava tudo, tu fica muito louco. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para lhe dizer que crescer é um processo que leva tempo. Pastor, mas eu estou com ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pode até levar tempo para crescer, mas a hora que tu crescer, ninguém te tira do lugar onde Deus te plantou. Não, eu vou repetir que eu estou sentindo Jesus aqui. Pode até levar tempo para crescer, querido, mas o dia que tu crescer, ninguém te arranca do lugar que Deus te plantou. Então o primeiro problema que a gente tem hoje, gente, eu estou falando bem calmo para você me entender. Vocês estão conseguindo me entender? O primeiro problema da igreja hoje é o crescimento precoce. E o outro problema da igreja é o crescimento retardado. A igreja que quer crescer antes do tempo, que é o precoce, e a igreja que já era para estar grande e ela não cresceu. É o crescimento retardado. Uma pessoa que sofre de retardamento mental é o quê? É uma pessoa que
o crescimento mental não acompanhou o crescimento físico. Então o que acontece? Uma pessoa de 30 anos, ela tem mentalidade de uma criança de 10. E nós estamos vivendo uma época de crentes que estão com um comportamento retardado espiritualmente. Pessoas que têm vários anos de crente, mas eles estão querendo ser tratados como novos convertidos. Pessoa que já era para estar longe, que já era para Deus estar usando há muito tempo, mas a infantilidade dele tem impedido ele de crescer. E Deus, ele me trouxe aqui para lhe dizer nessa noite que é tempo de amadurecer. Você precisa acompanhar o crescimento do corpo. Você já pensou se só apenas um membro do corpo crescesse? Se apenas a cabeça crescesse, seria algo horrível. Seria que nem aqueles mini crack. Quem lembra daquela época da Copa do Mundo que tinha aqueles mini crack? Quem lembra? Cabeçona grande e corpinho pequeno. Membros que não acompanham o crescimento do corpo acabam prejudicando a efetividade de todo o corpo. Se apenas uma perna crescer, o corpo ele terá dificuldade de se locomover. Se apenas um pé crescer, o corpo ele terá dificuldade de se sustentar. Então Deus, ele me trouxe aqui para lhe dizer: permita ser tratado por Deus, porque Ele quer te fazer crescer, mas Ele quer fazer você crescer com maturidade. Agora, pastor, quais são as características de um bebê que representam a falta de maturidade espiritual? Primeiro, característica de um bebê que pode ser ligada à falta de maturidade espiritual: bebê coloca o que vê na boca. Fale comigo: coloca o que vê na boca. Um bebê, ele não sabe diferenciar uma barata morta de um pedaço de bolo. O que ele vê na frente, ele coloca na boca. E da mesma forma, é o cristão que não tem maturidade espiritual. Ele se alimenta de tudo aquilo que oferecem a ele para comer, sem ao menos procurar saber a procedência daquilo que ele está consumindo, sem ao menos saber se aquilo que ele ouve está em conformidade com a palavra de Deus. 1 Timóteo 4:1, Paulo vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. E ele vai concluir dizendo: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Segunda característica de um bebê, e que pode ser comparada a um crente que não tem maturidade, é: não tem noção do perigo. Fale comigo: criança. Não, fala direito, irmão. Criança não tem noção do perigo. Para um bebê, tanto faz colocar a mão no fogo quanto na água. Tanto faz ele mexer num fio de alta tensão ou mexer num cacho de abelhas. Ele não consegue dimensionar o perigo que ele está correndo. Assim é um menino na fé. Ele acredita na boa intenção das pessoas, ele não vê maldade em ninguém. E por essa razão, muitas vezes ele está exposto a grandes perigos, correndo o risco de se decepcionar na fé. Crente bebê não consegue enxergar as armadilhas colocadas por Satanás à beira do caminho. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo de número 8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Terceira característica de um bebê que pode ser comparada com um crente imaturo é que ele precisa de constante supervisão. Fale comigo: precisa de constante supervisão.
O bebê, ele precisa, gente, ser supervisionado o tempo todo. Por quê? Porque os acidentes acontecem em fração de segundos. Ele pode cair do berço, ele pode se engasgar com algo que colocou na boca. Da mesma forma, é o crente que ainda não amadureceu. Ele quer ser assistido pelo pastor 24 horas por dia. Ele acha que a igreja deve dar a devida atenção para ele, e mesmo assim nunca é suficiente. Ele quer exclusividade. Ele quer que o pastor fique mimando ele o tempo todo. E Deus, ele me trouxe aqui, meu querido, para lhe dizer: o pastor, ele não é tua babá. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender a andar com as suas próprias pernas. Deus, ele está falando com alguém aqui que é tempo de amadurecer. Outra característica do bebê é que ele não tem firmeza no corpo. Fale comigo, não tem firmeza no corpo. Existe, gente, uma fase da vida que o bebê, ele não consegue sequer ficar sentado, é ou não é verdade? Ele não tem estrutura óssea suficiente para manter o corpo firme, sem estar apoiado em alguma coisa. E assim é o cristão que ainda não amadureceu. Para se manter firme, ele sempre precisa estar apoiado em alguém. O problema é que a pessoa na qual ele vem se apoiando, se ela fracassar, ele fracassa junto. Aí o que ele vai dizer quando desvia da igreja? Saí da igreja por causa do fulano, saí da igreja por causa do Beltrano. Só que eu quero dizer para você, querido, que quem vem para a igreja por causa de Jesus não sai da igreja por causa de homem. Eu vou repetir: quem vem para a igreja por causa de Jesus não sai da igreja por causa de homem. Sabe o que eu acho interessante? É que quando o teu patrão chama a tua atenção no teu serviço, você não muda de trabalho. Quando você briga com o teu irmão de sangue dentro da tua casa, você não muda de casa. Quando o teu time perde, você não vira casaca, você não troca de time. Aí quando acontece alguma coisa na igreja, você quer sair da igreja. Aí você diz: ah, mas a igreja tem muito defeito. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, igreja é lugar de pecadores arrependidos. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá congregar nela. Porque o dia que tu colocar o pé lá, ela vai deixar de ser perfeita. O pastor da igreja dos outros é melhor do que o teu, porque ele não te conhece. A igreja dos outros é sempre melhor do que a tua, porque você não convive lá. A igreja, ela é semelhante à arca de Noé. Fale comigo, arca de Noé. Fala de novo, irmão, arca de Noé. Quem aqui lembra da história da arca de Noé? Noé, a esposa, os filhos, as noras e ainda os animais. Tinha lá a girafa, tinha o girafo, a barata, o barato, a carrapato, o carrapato. E eu fico imaginando lá dentro daquela arca, gente. Irmão, a hora que eles faziam o número 2 dentro da arca. Você já imaginou isso, irmão? Número 2 de gente, número 2 de cavalo, de girafa, de elefante, de tudo. Eu fico imaginando a hora que as mulheres na arca ficavam com TPM. Eu fico imaginando a hora que um irmão olhava para o outro e dizia: eu não te aguento mais. Aí eles diziam: eu vou sair dessa arca. Aí eles iam lá na janela. Quando eles abriam a janela, o que eles viam? Água. Corpo boiando na água, fedorento, carne em estado de putrefação. Eles olhavam um para o outro e falavam: quer saber? Aqui dentro está ruim, mas é melhor aqui dentro do que lá fora. Eu quero dizer para você que se decepcionou com o evangelho, para você que por algum motivo cogitou em sair da igreja, eu quero dizer para você que aqui pode não ser o lugar perfeito, mas eu garanto a você que aqui dentro está melhor do que lá fora. Não, eu vou repetir que eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar.
Aqui dentro pode não ser um lugar perfeito, mas eu garanto a você que aqui dentro está melhor do que lá fora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Outra característica de um bebê é que ele só ganha as coisas no choro. Fala comigo, só ganha as coisas no choro. Não, aqui não tem, só lá no Paraná. Criança, ela dá sinais de que deseja alguma coisa. Ela chora, por quê? Porque ela não sabe falar. Ela não sabe pedir. O choro é a maneira que ela encontrou de quê? De chamar a atenção. Assim é o cristão que ainda não adquiriu maturidade. Ele vive triste, ele vive se lamentando pelos cantos da igreja. Ele acha que o pastor tem obrigação de adivinhar o que ele quer. Um dia desses uma irmã chegou em mim e falou: pastor, eu quero sair da igreja. Pastor, eu quero sair da igreja. Eu falei: não sai, irmã, fica, irmã. Irmã, Jesus te ama, nós estamos juntos. Olha, a família que gosta de você, você é uma benção. Não sai. Pastor, você está me deixando nervosa, porque eu estou falando que quer sair e você está insistindo para eu ficar. Falei: amém, irmã, então beleza. Aí uma outra irmã falou: pastor, eu quero sair da igreja, eu não estou me sentindo bem aqui, eu quero ir embora daqui. Eu falei: amém, irmã, vá em paz. O senhor quer que eu saia da igreja? Crente mimado, ele chora como uma criança até alguém aparecer para fazer carinho nele. Ele sempre é o pior, é o mais vitimado. Eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável, eu sou... Irmão, ele não faz tempestade num copo d'água, ele faz tsunami numa tampinha de refrigerante. Ele é o pobre coitado da igreja. A boca dele é: estou na prova, estou no vale, estou no vento. Nunca melhora, ele vive chorando, ele só ganha as coisas do choro. Deus, ele está mandando eu dizer para você que é tempo de amadurecer, querido. Outra característica de um bebê é que ele só vai de um lugar para o outro se for carregado no colo. Existe uma fase da vida da criança que ela não consegue mais que ela ainda não consegue se locomover com as próprias pernas. Ela precisa da ajuda de um adulto. São cristãos que não conseguem andar com as suas próprias pernas. Eles se tornaram parasitas espirituais. São pessoas que precisam receber visitas, que precisam ser tratadas o tempo todo. Crente que não tem maturidade espiritual. Mas eu quero dizer para você uma coisa, já caminhando para o encerramento. Crente que tem maturidade espiritual, ele é semelhante à palmeira e ao cedro do Líbano. Eu estou sentindo Jesus aqui. Crente que tem maturidade espiritual, ele é semelhante à palmeira e o cedro do Líbano. O que o salmista vai dizer? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Sabe qual que é a característica da palmeira? Se tu entender, tu vai dar glória. Primeiro, palmeira cresce no deserto. Tem muita gente achando que você ia morrer nesse deserto e você está crescendo. E alguém está perguntando por que ele cresce mesmo no deserto. É porque você é palmeira. Segunda característica da palmeira é que ela tem raízes profundas. Sabe por que tu aguentou até hoje o que tu teve que aguentar e não desviou da igreja? Mas porque tu tem raiz. Tu não está firmado em homem, tu está firmado em Jesus. Outra característica da palmeira é que ela não se quebra diante do vento forte. Oh, glória! Eu não sei se você já teve o privilégio de ver uma palmeira sendo atacada pelo vento. Ela enverga. Ela só falta tocar no chão. Você olha para aquela palmeira e fala: vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Meu Deus, vai quebrar, vai quebrar. Mas a hora que o vento passa, ó a palmeira, ó. É o que acontece com você, querido. Quantos e quantos vendavais você teve que enfrentar para chegar até aqui? Quantos e quantos vendavais a igreja Manancial teve que enfrentar para completar 21 anos?
Quando ela ir envergando, muita gente vai dizer: agora vai quebrar, agora vai fechar, a igreja vai fechar, o apóstolo não vai dar conta, a apóstola também não vai dar conta, não vai dar. Mas a hora que o vendaval passou, olha a igreja aqui de pé. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira, e a Bíblia diz que ele crescerá como o cedro do Líbano. Fale comigo: crescerá. Não, tá fraco. Fala: crescerá como o cedro do Líbano. Sabe que uma das características do cedro do Líbano é que o seu crescimento externo é lento. Você olha para ele por fora, parece que ele não está crescendo. Só para você ter ideia, ele cresce apenas 5 centímetros a cada 3 anos. Eu vou repetir: o cedro do Líbano, ele cresce 5 centímetros a cada 3 anos. Porém, a cada 3 anos ele cresce 1,5 metro de profundidade. Ele cresce 5 centímetros a cada 3 anos. E muita gente está dizendo: não está crescendo nada. Mas a cada 3 anos ele cresce 1,5 metro para baixo. Tem muita gente olhando para você e está dizendo: não está crescendo, não está saindo do lugar. Agora tenta arrancar o cedro do Líbano para ver se tu consegue. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem muita gente olhando para você e te julgando pela tua pequenez, achando que você não é nada. Mas o meu Deus, ele manda eu lhe dizer que tu pode até ter um crescimento devagar, mas o meu Deus, ele manda eu lhe dizer que ninguém te arranca do lugar onde Deus te plantou. Quem pode levantar a mão para o céu aqui e adorar a Deus? Porque se a igreja Manancial chegou aonde chegou, é porque ela tem raízes profundas. E a igreja que tem raízes profundas, o diabo não arranca ela do lugar. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode levantar a mão e soltar aquele grito de glória a Deus aí? Sai da frente, Satanás, porque está vindo uma igreja poderosa e você não vai arrancar ela do lugar onde ela foi plantada, porque ela tem raízes profundas. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou dar 30 segundos para você levantar a tua mão e agradecer a Deus. Diga: Deus, eu te agradeço porque eu sou palmeira, eu sou cedro do Líbano, eu tenho raízes profundas. O diabo, ele fez de tudo para me arrancar do lugar onde o Senhor me plantou, mas a minha raiz, ela está firmada em Ti. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem é pentecostal, solta aquele grito de glória que está entalado aí na tua garganta. Fica de pé em nome de Jesus.